Olá, caro aluno do curso de Gestão Hospitalar. Eu sou a professora Adriana e venho neste vídeo falar com você sobre a atividade MAPA da nossa disciplina de Contabilidade de Custos em Gestão Hospitalar. A ideia dessa atividade é você efetuar o cálculo da mão de obra. Por quê? A mão de obra, além do valor efetivamente pago para o funcionário, para o médico, para a enfermeira, enfim, existem diversos outros gastos que compõem o custo da mão de obra. Então, é importante, quando for efetuar o cálculo da mão de obra, lembrar de todos esses outros gastos. Além do mais, a gente tem que considerar a hora efetivamente trabalhada pelo funcionário, porque o funcionário recebe um salário mensal, mas ele não trabalha 30 dias por mês. Ele tem descanso remunerado, tem feriado, então por isso que é importante considerar todas essas informações para saber quanto efetivamente custou a mão de obra. Para isso, a gente está adotando aqui um procedimento médico, um procedimento cirúrgico, onde você irá calcular o valor do custo com a mão de obra do médico cirurgião e da enfermeira. Então, aqui tem os dados do caso que você vai utilizar então para preencher o modelo de realização do mapa, onde tem as tabelas que é necessário que você deixe a memória de cálculo. É isso que eu vou explicar para você agora como que deve ser feito. Então você vai baixar, o modelo de realização do mapa. A primeira tabela ela já está preenchida, é só para demonstrar da onde surgiu a referência de 1925 horas efetivamente trabalhadas. Então, eu considerei aqui um ano de 365 dias, 7 horas de trabalho diários, só que, além dessas 7 horas, existe, como eu acabei de mencionar, o descanso semanal, férias, feriados. Então, se a gente for considerar o que efetivamente o funcionário trabalhou, de 2.555 horas do ano, ele trabalhou 1.925. E isso sem considerar faltas, atestados médicos, outros motivos para o funcionário não trabalhar. Aí, com esta hora aqui, é que você vai preencher essa tabela. Esse cálculo aqui, essa coluna do cálculo é onde você irá deixar a memória de cálculo, Então, não basta simplesmente colocar o valor aqui, eu preciso verificar se você entendeu como calcula. Então, por isso, eu vou ajudar vocês nesse início. Então, por exemplo, salários mensais. O salário mensal é o valor que o funcionário recebe por hora, multiplicado pelas horas efetivamente trabalhadas. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, considerando aqui, primeiro a gente está calculando, a primeira tabela se refere ao médico cirurgião. Então, eu vou pegar o valor da mão de obra do cirurgião, que é R$500 a hora, e vou multiplicar pelas horas efetivamente trabalhadas. Então, no caso, 1.925. Aí, você vai colocar o valor aqui. Depois, o descanso semanal remunerado. Você vai pegar o valor da mão de obra do cirurgião, multiplicar pelas horas de descanso semanal remunerado. E assim por diante. Essa tabela aqui, pessoal, ela segue bem o modelo da tabela que tem no livro de vocês, onde fala sobre o cálculo da mão de obra. Então, vocês podem ir lá e acompanhar o exemplo do livro, que vai ficar mais fácil para você. Aí, você vai chegar aqui no total da remuneração, efetiva do cirurgião médico. Mas em cima dessa remuneração existem as contribuições, existem os encargos trabalhistas. Então, em cima do valor que você encontrar aqui, vamos supor que você encontre aqui 800 mil reais, Estou chutando aqui um valor. Você vai utilizar esse valor para calcular essas contribuições. Então, você vai pegar aqui, 800 mil vezes 20%. Essa é a memória de cálculo, você tem que colocar o valor aqui, E aí, você vai calcular todas as contribuições e vai achar aqui o valor total das contribuições. Aqui vai ter a somatória, esse é o valor total.
Aí agora que você tem o valor da remuneração mais as contribuições, você consegue calcular o custo da mão de obra do médico. O que é o custo total do médico? Que você vai, né, representar aqui a memória de cálculo. É o valor da remuneração mais o total das contribuições. Então, memória de cálculo, o valor aqui. E o que vai ser o custo por hora, então? O valor total, né, da mão de obra do cirurgião dividido pelas horas efetivamente trabalhadas, que aí volta a referência aqui de 1925 horas, que você vai colocar aqui o valor por hora, o custo de mão de obra por hora do médico cirurgião. A mesma sistemática vai servir para a enfermeira, só que agora a referência da enfermeira não é mais R$ 500 por hora, é R$ 80. Isso está lá nas instruções, né, na atividade mapa. E você vai calcular a remuneração, vai calcular as contribuições, vai calcular o custo por hora da enfermeira, considerando tanto a remuneração quanto as contribuições, e vai achar o valor por hora, certo? Feito o cálculo do custo da mão de obra do médico cirurgião e da enfermeira, agora você vai considerar o custo referente a este procedimento que nós estamos utilizando como exemplo. Então, você tem aqui o valor do médico, o valor da enfermeira e o custo total com a mão de obra neste procedimento. Só vou dar uma dica aqui para vocês. Para calcular isso aqui, é necessário, além de conhecer o custo por hora de mão de obra, saber o tempo necessário para efetuar este procedimento médico. Aí você vai conseguir encontrar aqui o custo total com a mão de obra. Quando você terminar esse cálculo, você vai apresentar a conclusão, porque lá na atividade, além de efetuar o cálculo, a solicitação é que você faça um comentário, né, sobre essa diferença do valor pago para o funcionário e do gasto efetivo com mão de obra. O valor pago para o funcionário é o valor que está aqui na remuneração. E o valor total gasto com mão de obra é a soma da remuneração mais as contribuições. Então, eu quero que você faça uma conclusão explicando o porquê dessa diferença, o porquê que você paga um valor para o funcionário, mas o custo total com mão de obra é outra, e também comentando sobre essa proporção, essa grande diferença da remuneração para o custo total. De qualquer forma, pessoal, eu mais a mediação estaremos aqui à disposição de você. Qualquer dúvida sobre a atividade mapa, é só nos solicitar que nós estaremos aqui prontos para atendê-lo, tá ok? Tchau, tchau!